Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. Hoje nós vamos conversar sobre a primeira carta de João. Vamos então mergulhar juntos nesse livro tão importante, o 23º do Novo Testamento. É uma carta, né? Cheia de significado atribuída tradicionalmente ao apóstolo João. Exatamente. Acredita-se que foi escrita ali entre 85 e 90 depois de Cristo, provavelmente de Éfeso. E tudo indica que foi uma carta circular, sabe, para as igrejas da Ásia Menor. E tem um detalhe interessante que é o propósito dela, um pouco diferente do evangelho que ele também escreveu. Sim, isso é fundamental, né? O Evangelho foi escrito para que as pessoas creiam e tenham vida, mas esta carta não. Ela é para quem já crê, para que saiba com certeza mesmo que tem a vida eterna. Está lá em 1 João 5,13. É uma mensagem de segurança, né? De certeza na salvação. Alguns até ligam isso à ideia da perseverança dos santos, não é isso? Correto. A ideia de que Deus, Ele mesmo, sustenta os seus filhos na fé até o fim. E essa segurança toda, ela começa com um conceito bem central. Logo no capítulo 1, Deus é luz, pura luz. Nele não existe treva alguma, e João se apresenta como testemunha ocular disso. E como é que a gente vive nessa luz? A carta dá a entender que não é algo parado, né? De jeito nenhum. Andar na luz significa ser transparente, ser honesto sobre a nossa própria condição. Se a gente disser que não tem pecado, olha, a carta é bem direta. Estamos nos enganando. Está lá no verso 8. A comunhão com Deus e até com os irmãos depende dessa confissão. Porque o sangue de Jesus, como diz o verso 7 e o 9, é o que nos purifica. Negar o pecado seria como, sei lá, tentar andar na luz de olhos fechados, entende? Entendi, faz todo sentido. E já no capítulo 2 aparece essa figura tão importante, Jesus como nosso advogado. Advogado junto ao Pai. O que isso significa na prática? Significa que temos alguém que intercede por nós e alguém justo, o próprio Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, como dizem os versos 1 e 2. Pensa em propiciação como aquele que satisfez a justiça de Deus no nosso lugar, sabe? Ele abriu o caminho para a gente se reconciliar com o Pai. Então, conhecer a Deus de verdade está ligado diretamente a obedecer, a guardar seus mandamentos. E tem algum mandamento que João destaca mais? Ah, sim. O de amar uns aos outros. Versículos 7 a 11. Ele chama de um mandamento antigo, mas também novo. E, ao mesmo tempo, ele faz uma advertência bem séria contra amar o mundo. O mundo no sentido do sistema, dos valores que são contra Deus, né? Exatamente isso, o sistema de valores oposto a Deus. Está nos versos 15 a 17. E é nesse contexto aí que ele menciona os anticristos. Anticristos. Quem seriam essas pessoas? Eram pessoas, provavelmente ali da época, que negavam verdades fundamentais sobre Jesus, principalmente que ele veio em carne, como homem. Está lá nos versos 18 e 22. João diz de forma bem clara que eles saíram do meio da comunidade, o que mostrava que, na verdade, eles nunca pertenceram de fato, verso 19. Mas os crentes verdadeiros, esses têm a unção que vem do Santo, que é uma referência clara à presença e ao ensino do Espírito Santo. É o Espírito que guia na verdade, conforme os versos 20 e 27. Isso nos leva direto para o capítulo 3, que já começa de um jeito maravilhoso, falando do amor incrível de Deus em nos chamar de seus filhos. Verso 1, e aí ele faz um contraste bem forte, né? Faz sim um contraste direto entre a prática da justiça, que é a marca dos filhos de Deus, e a prática do pecado, que está ligado ao diabo. Isso está nos versos 4 a 10. A ideia é que quem nasceu de Deus não vive, não tem o pecado como prática habitual de vida. E, de novo, o foco volta para o amor mútuo. Mas um amor bem prático, pelo que eu entendi da leitura. Exato. Não é só de palavra, de boca para fora. É em ação e em verdade. Está no verso 18. O exemplo negativo que ele usa é Caim, lá do verso 12. E o exemplo positivo máximo é o próprio sacrifício de Cristo por nós, no verso 16. E esse amor real, esse amor prático, que nos dá confiança, segurança diante de Deus. Versos 19 a 21.
Chegamos então no capítulo 4, a carta faz um alerta sobre falsos profetas e fala da importância de examinar os espíritos, verso 1. Mas como fazer isso? O teste que João apresenta é doutrinário. É sobre o que se crê a respeito de Jesus. Reconhecer que Jesus Cristo veio em carne. Versos 2 e 3. Quem nega essa verdade fundamental não procede de Deus. Mas o coração desse capítulo, o ponto alto mesmo, é aquela afirmação extraordinária. Deus é amor. Está nos versos 8 e 16. Nossa, não apenas que Deus ama, mas que Ele é amor na sua essência. Isso é muito profundo. É muito profundo mesmo. E esse amor se manifestou de forma concreta, no envio do seu Filho ao mundo para nos salvar, versos 9 e 10. E justamente porque nós fomos amados dessa maneira tão sacrificial, é que somos chamados quase compelidos a amar uns aos outros, versos 7, 11 e 12. É interessante também como ele conecta isso à confiança. Diz que o amor aperfeiçoado expulsa o medo do julgamento, lá no verso 18, e reforça: é impossível dizer que ama a Deus, a quem não vemos, se não amamos o irmão, a quem vemos. Versos 20 e 21. E, finalmente, o capítulo 5. Como é que a carta amarra todos esses temas no final? Bom, ela conecta a fé em Jesus como Cristo ao novo nascimento e também a vitória sobre o mundo. Isso está nos versos 1 a 5. A nossa fé é a vitória. Aí apresenta aquele testemunho tríplice, né? O Espírito, a água, que provavelmente se refere ao batismo de Jesus, e o sangue, a sua morte na cruz. Os três confirmam quem Jesus é, versos 6 a 8. E, mais uma vez, ele reafirma o grande propósito da carta: dar a certeza da vida eterna para todos que creem no nome do Filho de Deus. Está lá claríssimo, no verso 13. E ele ainda menciona a questão da oração pelos irmãos e faz um alerta final, né? Sim, fala da importância de orar por um irmão que peca, fazendo aquela distinção sobre o pecado para a morte, no verso 16. E termina com afirmações muito fortes sobre a segurança que o crente tem em Deus, sobre conhecermos o verdadeiro e o cuidado que devemos ter para nos guardar dos ídolos. Versos 18 a 21. Resumindo, então, que carta poderosa. A primeira de João é um reforço incrível da nossa segurança em Cristo. Ela mostra que a fé genuína em Jesus, a obediência na prática, que é o andar na luz, guardar os mandamentos e o amor verdadeiro, tanto a Deus quanto aos irmãos, são coisas inseparáveis, são as evidências da vida eterna que já temos nele. Perfeitamente colocado. É isso mesmo. A carta serve para combater aqueles ensinos enganosos da época, mas também hoje, né? Firmando os crentes na verdade sobre Cristo, sobre seu sacrifício. Oferece segurança por meio do nosso advogado lá no céu e nos chama para uma vida de amor e retidão que seja fruto dessa salvação garantida. Uma resposta a esse amor. Uhum. Assim, então, conhecemos a primeira carta de João. Convidamos, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos juntos, firmes na leitura bíblica. Deus abençoe grandemente a todos.